Eu não tô me vendo, não sei se tem alguém me vendo. Ah, agora eu tô. Vamos lá. Boa noite, eu sou a Juliana e hoje eu vou estar aqui conversando com a psicóloga Sônia Nunes, com a psicóloga Marília, e nós vamos estar aqui compartilhando reflexões, um pouco de um saber que nós temos aí, enquanto psis, sobre a ansiedade. Então vamos só esperar aqui as meninas chegarem, algumas pessoas entrarem. Estou aqui com o meu chazinho quente, espero que vocês estejam confortáveis. Vamos deixar que elas entrarem. Tô chegando, cheguei. Olha, a Sônia chegou, a Marília já tá por Cheguei. aqui, deixa só eu receber aqui o pedido dela, a solicitação. Tá frio Tô aí, Sônia? muito frio, Nossa, aqui muito frio. também. Tá muito frio, tô aqui de casaco e hoje eu soube que vai fazer amanhã, não sei se na madrugada, né? Provavelmente na madrugada, 0 grau. Sério? Nossa, imagina aqui então. Tô vendo o pessoal Imagina aqui. chegando, Tô tô vendo que a vendo que a Marília tá Leila aqui, mas eu não tô entrou. conseguindo deixar ela entrar. Oi, Leila. Ué, o que será que Vamos lá. acontece? Pronto, ela falou que já enviou a solicitação. Pronta para Tá. falar sobre ansiedade? Tá ansiosa para falar sobre ansiedade? É aquela ansiedade saudável. A Gláucia, um beijo para você. Oi, Leila. Tô vendo o pessoal chegando. A Marília não tá conseguindo entrar? Ela não tá conseguindo Ela entrar. disse Ela que vai falou que ela vai. sair e vai entrar de novo. Tá, enquanto isso a gente fica aqui, Ai, gente, que falando oi para as bom. pessoas. Que bom vocês estarem aqui. Traz um calorzinho pra gente falar sobre Na verdade, nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade, né? A Juliana me perguntou, beijo, Gláucia. A Juliana me perguntou se eu tô ansiosa para fazer a live. Aí eu falei que eu tô numa ansiedade boa, né? Porque tem uma ansiedade que é boa, né? Essa coisa que movimenta a gente Tem. para para fazer uma coisa nova, né? Uhum. Que coloca a gente num lugar que a gente não está acostumado e a gente aceita o desafio daquele Tipo essa friozinho, live. tipo essa live, daquele friozinho na barriga, um friozinho desnecessário com o frio que está fazendo lá fora, né? É O verdade. Leandro entrou, mandei a Ó, a Marília entrou solicitação. de novo, mandou a solicitação. Por que será que eu não. Abre a porta para Marília. Não tá Por conseguindo? algum motivo, eu não sei, não chega a Ah, tá solicitação dela. entrando. Oi, Entrou! Marília. Ó, o Oi, meu celular até Boa virou aqui com a noite. sua chegada. chega chegando. Vocês Chegou estão chegando. morrendo de frio, eu tô morrendo de calor. Pois Pois é, gente, porque é, cada uma tá num lugar, gente. né? Cada uma tá num É, lugar, aqui cada é Rio uma numa Grande do cidade. Norte, para quem não é daqui, Tá para quem não vendo, me gente? conhece, né? E nós Tá, No estamos tá interior aqui, de São quentura Paulo. danada. nós estamos aqui sofrendo e a Marília é uma psicóloga lá do Nordeste. Olha que delícia. E Pois é, ela está e com um mundo globalizado. ventilador Tô ligadinho. aqui do E nós lado. aqui, ó, gola de lã, casaco de lã, gola de lã em uma, pelinho na outra. Pelinho na outra, né? Eu tô me segurando para não cortar meu cabelo de novo, igual de Ju, Eu tô me sabe? segurando pra Porque não raspar esquenta, ele e viu? deixar ele crescer. Juliana já teve ausência de cabelo. Uhum. Então eu tô me Eu vi a segurando, eu tô foto pensando no dela. frio, tô me segurando aqui pra deixá-lo crescer agora. Enfim, mas vamos lá falar de ansiedade? Vamos lá, vamos lá. Tem o pessoal que já, o pessoal vai chegando, né? Aham. Sim. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma introdução aqui a respeito do transtorno de ansiedade.
Deixa eu pegar as minhas anotações aqui, porque eu falo pra caramba e às vezes eu me perco nas minhas, Muitos devaneios. nos meus devaneios. Nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade. Eu queria começar dizendo que uma atleta olímpica essa semana desistiu da chance de medalha dela, né? E ela disse que é porque ela precisa cuidar da saúde mental dela. Apesar de angustiante, eu achei isso muito bonito, né? Ela, no meio da Olimpíada, abrir, né, para essa Sim. necessidade, porque durante muitos e muitos e muitos anos, durante décadas, a gente negligencia a saúde mental, né? E, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles já pensavam, em 2017, que o século XXI seria o maior desafio à saúde mental. E a Organização Mundial da Saúde estava pensando isso antes da pandemia, né? Então não é por causa da pandemia. E nessa mesma época, a Organização Mundial da Saúde verificou que o Brasil era o país em primeiro lugar no planeta com maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Isso em 2017, não existia o Covid-19. Né? Aí a USP refez uma pesquisa que eu estava vendo essa semana, e o Brasil continua, logicamente, em primeiro lugar, né? 63% das pessoas no Brasil sofrem de alguma variante do transtorno de ansiedade. E aí eu vou explicar para vocês o que pode ser essas variantes, né? Seguida da Irlanda, gente. Eu não imaginava que a Irlanda tinha tanta gente com transtorno de ansiedade. Porque nós somos um país de terceiro mundo, né? E talvez nessa nossa discussão aqui a gente possa ter uma ideia do porquê, né? Que a Irlanda, mesmo sendo um país de primeiro mundo, tenha tantas pessoas com transtorno de ansiedade, né? Eu queria dizer para vocês que estão aí nos assistindo, muito obrigada, gente, por estar aqui com a gente nessa noite gelada. Eu queria dizer para vocês que, em primeiro lugar, a ansiedade em si, não é um transtorno, né? A ansiedade, ela é como se fosse um instrumento da mente que se junta ao medo para nos deixar em estado de alerta. Então, eu estou dirigindo numa estrada sinuosa, o medo vai disparar a ansiedade para me dizer assim, ó, presta atenção, que a estrada é sinuosa, não dá para você flanar numa boa por aqui. É só isso. E a ansiedade vai me deixar em estado de alerta. A ansiedade serve também, por exemplo, agora na live, nós todas sentimos um pouquinho de ansiedade, né? Borboletas no estômago. Borboletas no estômago. Olha a ansiedade boa. A ansiedade se junta também ao desejo. Depois a Juliana vai falar um pouquinho pra gente desse negócio. Ela junta ao desejo no sentido de ansiar por. Então, eu anseio por ir para a praia, né? Ou passar as férias na praia. E a ansiedade, esse ansiar por, vai me colocar em movimento para fazer o que eu preciso fazer para ir para a praia. Eu anseio por um amor. Eu anseio por um trabalho novo. Então, a ansiedade em si, ela não deveria ser ruim. O transtorno, ou seja, a ansiedade, quando entra nesse lugar não de equilíbrio, né, é que é ruim. Assim como o medo não é ruim, né? Ele é ruim quando se torna um transtorno, quando sai do eixo, né? Então, quais são os sintomas que normalmente nós temos quando estamos com transtorno de ansiedade, né? Nós temos ali os sintomas subjetivos da ansiedade, né? Que é a angústia
para vocês que de repente estão assistindo a gente, pensa, será que eu tenho ansiedade? Será que eu não tenho? Né? Angústia, inquietação, preocupação excessiva e um medo que não é um medo natural, é um medo que beira o pavor. Que Então, te trava. Exatamente, que paralisa, que trava. E tem as questões físicas, né? Palpitação, falta de ar, cólicas abdominais. Gente, eu atendi um paciente uma vez que ele perdeu um congresso porque ele teve um desarranjo intestinal por conta da ansiedade. Imagina toda a comorbidade, né? Vinda da ansiedade. Ele se preparou para o congresso. E ele teve um desarranjo, né? Que foi trágico. Até dor de coluna pode provocar. Trava a coluna, né? A transpiração excessiva, tem gente que usa um lenço porque transpira o tempo todo, tontura, tremores, e tem mais uma lista, né? E aí nós temos aí os amiguinhos da ansiedade, né? Que é aqueles outros transtornos que advêm, né, da ansiedade. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade generalizada em si, né? Fobia social, a síndrome do pânico, as fobias específicas. Tem gente que não entra em elevador, tem gente que não entra em avião. Conheci uma médica que não tinha um pavor de pegar avião e imagina o problema que ela tinha para ir para congressos e etc. O estresse pós-traumático, né? Esse meu paciente já tinha ansiedade. Nessa experiência horrorosa que ele teve, acabou adquirindo estresse pós-traumático também, né? Por conta da experiência no congresso. Bom, aí eu vou voltar aqui para a minha experiência diária, né? Na clínica. Eu sempre me perguntei por que é que as pessoas desenvolviam, além de todos os transtornos, né? Por que algumas pessoas eram expostas a alguns desafios e não tinham transtorno de ansiedade? E por que outras desenvolvem o transtorno de ansiedade, né? E se eu pudesse resumir, eu diria que essa pessoa, ela desenvolveu uma forma de viver sem confiar na vida. Então ela se antecipa, ela é insegura, porque ela não consegue se assegurar em nada. E, obviamente, isso vem lá da história dela, né? A Marília vai falar um pouquinho daqui a pouco pra gente sobre a criança, né? Que absorve algumas experiências que leva ao transtorno de ansiedade, à depressão e tantas outras doenças psis depois, né? E a gente não tem ideia, mas nós temos um sistema imunológico psicológico. Assim como nós temos um sistema imunológico físico, que nos ajuda a não pegar bactérias o tempo todo, vírus o tempo todo, que ajuda o nosso organismo a lutar contra outras doenças, nosso aparelho psíquico tem um sistema imunológico que é desenvolvido eu acredito que desde a barriga da mãe. Então, a partir dali, dependendo do estado emocional da mãe, e depois da capacidade que essa mãe tem de cuidar desse filho, e depois da família que ele vai ser criado, e depois das experiências que ele vai ter, e nós vamos acumulando essas experiências no decorrer do tempo, e isso vai nos permitir a ter um organismo, um sistema imunológico, psicológico mais fortalecido ou menos fortalecido. O que nunca nós vamos nos tornar uma máquina, né? É impossível não sofrer no decorrer da vida, né? Mas isso explica por que algumas pessoas são expostas, por exemplo, a uma situação de guerra. 2 pessoas são expostas a uma situação de guerra. Uma sai machucada,
mas se recupera. E a outra tem sequelas psicológicas que vão se arrastar por muitos e muitos anos, e enfim. Mas eu queria passar a bola para as minhas amigas, para as minhas colegas, para falar mais um pouquinho aí. A Marília queria falar um pouquinho sobre a criança machucada, essa criança que acaba... Assim, eu queria também explicar um pouquinho antes como é a minha visão na corporal, até a gente chegar nessa criança. Sim, até para entender o porquê dessa criança, né? Uhum. Assim, a minha abordagem, para quem não sabe, né, é psicologia corporal, e a gente trabalha mapeando o corpo. Isso significa o quê? Que além da gente olhar para a fala, a gente também olha para esse corpo. E para que serve esse mapeamento do corpo? É para a gente analisar a história justamente da infância, né? Uhum. Que está nesse corpo adulto. É como se fosse uma chave para chegar nessa história. Então, quando a gente analisa esse corpo, a gente, além de olhar para a fala, olhar para o corpo, a gente também olha para a criança, para essa infância. E aí, nesses segmentos, a gente tem 7. E o que eu quero trazer justamente é o diafragma, o diafragmático. Uhum. E a primeira contração desse músculo, né, que é justamente como se fosse uma coraça aqui, é na hora do nascimento. E aí, ao decorrer do desenvolvimento infantil, a gente sabe que a nossa cultura, a nossa criação, ela é toda construída na base, infelizmente, de repressões. Uhum. Então, a gente entende que a primeira contração, né, que é na hora do nascimento, é uma contração saudável. Concordam? Uhum. Mas aí, quando a gente passa por várias repressões ao longo do nosso desenvolvimento infantil, a gente contrai, mas aí não contrai de uma forma saudável. E aí, o que isso gera? Bloqueios. Bloqueios esses, nesse segmento aqui, né, do nosso corpo, que justamente causaria ansiedade. Como assim? Vamos entender primeiro como você trouxe, Sônia. Um dos principais sintomas que eu vejo muito das minhas pacientes, né, trazerem em consultório é a falta de ar, hiperventilar, né? E justamente a respiração está onde? Quem é o responsável para o pulmão, né? É o diafragma. Uhum. Então, assim, esse alarme, esse aperto no peito, essa falta de ar, foi justamente tudo criado aí, nessas repressões. Por quê? Eu contraio o diafragma justamente diante de uma situação traumática na minha infância, atrapalhando o meu ritmo, ou justamente essas repressões. Entendendo isso, a gente chega também no entendimento do que é a palavra ansiedade, o que caracteriza, como você colocou, a angústia. Então, naquele momento também eu tive angústia. Além de, junto com a contração, eu tive o vínculo, a ligação, na verdade, a associação com esse sentimento de angústia. Então, é quando a gente chega na criança interior ferida. Que aí o que é? É quando eu passo por alguma situação na infância que me congela, que essa criança ficou congelada lá. Uhum. E justamente por causa de tudo isso, de uma criação cheia de repressão, de algum trauma, alguma situação negativa, contraiu meu diafragma e fez eu sentir todas essas questões aí de alarmantes, com o intuito mesmo, tudo isso, gente, de forma muito inconsciente. É uma forma de defesa que a gente cria para conseguir lidar com aquelas situações negativas que eu sofri na infância. Só que aí vão marcando a gente por dentro, assim, até a fase adulta, esses traumas vividos lá na infância, e aí se manifesta com esse transtorno de ansiedade.
Uhum. É uma visão, uma leitura que a gente dentro, que eu digo, dentro da psicologia corporal, que a gente faz sobre a ansiedade. Não sei se ficou claro, se ficou muito técnico. Não, tá ótimo. Não, é Tô interessante porque adorando também. realmente, né, que a pessoa com ansiedade, ela respira curto, né? Ela não. Sim, E quando você enche o bloqueia, peito, né? Quando você enche o peito e e deixa dói. esse ar, quando você aprende a respirar e esse ar, ele consegue navegar por todo o teu corpo, né? Você pensa melhor e você aquieta, né? Isso. A sabedoria popular sempre falava assim, sempre diz, né? Respira, conta até 10 e respira. Uhum. Sim, Calma, respira, conta até 10 e respira, né? Mas, quer dizer, o corpo fica com uma marca, né? Dessa insegurança que eu falei anteriormente, exatamente. né? E isso vai aumentando, né? Mas não seguro. Eu acho que essa trava, ela vai aumentando se você não tratar. Sim. E a gente sabe que justamente lá onde é cheio de repressão é porque não tem acolhimento para suas Hum. emoções, E se ela não, né? se ela E, não teve e é acolhimento, ela não tem segurança. exato. E aí cria justamente essa couraça no diafragma, É impedindo de interessante isso. Uhum. viver com leveza, né? E E aí trava tudo. o viver desse sujeito vai ser sempre não confiando. Ele não vai confiar em si, ele não vai confiar no trabalho, ele não vai confiar nas relações, ele não vai confiar nos amores, ele não vai confiar na vida. Isso Uhum. transforma essa pessoa em cada vez mais num sujeito ansioso, É. né? E essa é uma coisa, né? Quando a gente começou a pensar em fazer essa live, eu comecei a me perguntar assim, mas o que que eu vou falar sobre ansiedade? E aí eu fui me dando conta de que, de fato, a raiz da ansiedade está no medo, né? Está no Sim, medo, porque por que que eu tenho, por que que eu me preocupo com o que vai acontecer? Porque isso é ansiedade, a gente se preocupar, Uhum. né? É viver lá no futuro. Se antecipa. Uhum. o Porque medo desse futuro. eu tenho medo do que pode acontecer, Sim. no sentido de que eu fico aqui torcendo para que aconteça o que eu quero, mas eu morro de medo de que aconteça o que eu não quero, Uhum. né? E como eu vou Isso. lidar com isso. Então, eu achei muito interessante isso, de como a raiz da ansiedade está diretamente ligada ao medo e ao desejo. E os dois andam muito juntos, porque quando a gente Uhum. deseja, junto com o desejo vem o medo do desejo realizar e do desejo Uhum. não realizar, Uhum. né? Nós neuróticos Isso. ficamos nesse impasse, assim, Jesus, o que eu quero, que realiza ou que não realiza? É. E que se a gente for analisar, esse medo vem também justamente do. Agora eu perdi a palavra. Perdi mesmo. Daqui a pouco ela Perdi o volta. raciocínio. Daqui a pouco volta. Não tem problema não. Ela foi falando e foi assim, vindo umas ideias, aí fugiu. Daqui a pouco ela volta. Sim, É, é, lembrei. hum. Vá, fale, pode Não, falar. pode falar, Eu vou Marília. elaborar melhor. Não, Vai que fale, eu foge vou de novo. elaborar melhor. Não, foge não. Não, essa atenção, né? O nosso viver é desejoso, né? Nós somos sujeitos de desejo. Imagina o quanto é angustiante você estar sempre sufocado, bloqueado por querer, mas não querer. Desejar, mas não. Tem gente que, na iminência do desejo se tornar realidade, trava. Então, eu sempre desejei aquele cargo, por exemplo. Uhum. Você atinge o cargo. E você sofre. Você Sim. sofre, né? Não, o neurótico ele sofre conseguindo ou não conseguindo. Então, e não é à toa que nós estamos aí com esses altos índices de ansiedade, né? Mas vamos voltar um pouquinho para a criança que a Marília estava falando, porque inclusive já tem comentários aqui falando de crianças, né? Tô vendo. Crianças têm que ser ouvidas, qualquer coisa causa estrago Uhum. após um abuso.
ouvir de quem deveria me proteger. Você é criança e ninguém vai acreditar em ti. E isso foi Sim, desastroso. Então, volta um pouquinho aí, Marília, nessa criança, para depois eu engatar também em outras vertentes que eu Certo. pensei da ansiedade. Pronto. Então, para voltar, eu vou falar o que eu ia falar, uhum, né? Porque assim, esse medo, né, que você justamente colocou. Aí a gente se questiona também, de onde vem esse medo? Na verdade, o que é esse medo? O que está por trás desse medo? É todos os medos construídos lá na infância. De sim, não ser amado, de não uhum, ser, de ser rejeitado, uhum, né? uhum. E realmente, né? Isso aqui que ele relatou do abuso, né? Infelizmente as crianças elas são muito desvalidas, né? Na sua fala. Uhum. São muito vistas como, só porque elas estão ainda em desenvolvimento, são muito colocadas muitas vezes como um mini adulto que não sabe de nada, mas na verdade elas sabem muita coisa e entendem muita coisa. A Juliana estava E falando aí, outro dia numa conversa da gente que a criança não é ouvida, né? isso A gente não leva em não é. consideração a criança. E você já parou para pensar assim, antes eu usava muito desse argumento, né? O adulto não sabe ouvir, não sabe ouvir a criança. Só que hoje eu tenho outra visão. O adulto tem medo de ouvir a criança. Não, Por e quê? também o adulto, ele Porque foi uma existe uma criança que não foi projeção. ouvida. O Exatamente. adulto foi Tem uma criança que não medo foi de. ouvida. Porque quer queira ou não, a gente sempre está se projetando no outro. Tanto é que a gente se constrói no outro também. Então, o adulto não para ouvir essa criança porque tem medo de ouvi-la e se ver A gente É já tem nessa verdade. tema criança. para uma outra live, tá? Hashtag fica a É dica. verdade. É verdade. Vamos iniciar uma série Pois de é. lives. É, Vamos sim, semanalmente. Será que a gente dá conta? mas é Mas verdade, é, o adulto não vai poder dar aquilo que ele não tem, né? Uhum. E talvez exatamente. ele se encontre com a criança que foi machucada e que mora dentro Isso. dele. Isso é importante a gente entender. Essa criança, ela não deixou de existir. A minha criança não Isso. deixou de existir. Ela está dentro de mim, né? A sua criança, a criança da Juliana, as nossas crianças estão lá dentro. E elas falam o tempo todo, né? Isso. Algumas E quando vezes uma elas gritam. criança como Isso, e quando uma criança como essa, né, que chega e fala que sofreu um abuso, para um adulto de repente que também talvez tenha sofrido lá na infância, não. Porque ele deve ter provavelmente, esse adulto, né, com essa criança, deve ter provavelmente passado esse tempo todo se negando de que nada aconteceu, como uma forma de defesa. E aí Uhum, também nega o que a criança está tentando relatar. Uhum. Agora, sim, a gente fala da criança interior ferida, mas existe também a criança interior saudável, assim como a Graças a ansiedade Deus, saudável. vitoriosa, nossa criança vitoriosa, que fez com que a gente chegasse aqui e conseguisse lidar com Isso, essa tal ansiedade, por exemplo. sim. exatamente. Carregada de espontaneidade, de alegria. Uhum. Todas esses comportamentos espontâneos e alegres são dela, são Uhum. manifestações dessa criança também, Sim, né? sim. Uhum. E ela tá aí para nos ajudar a entender e acolher essa criança ferida. Exatamente. Basta a gente Uhum. ouvir as duas, né? Esse conflito aqui dentro. É, Colocar uma para Tem que falar o com a adulto outra. chegar e isso, falar com Na a realidade é outra, fazer você também circular, né? isso, A se gente se botar para ouvir apega, essa criança, a gente né? põe Você no colo, adulto, você mesmo pode exatamente a colocar gente no põe no colo. colo essa criança sofrida, essa criança não escutada, essa criança abusada, dá a mão para ela e segue com ela a vida fora. E deixa um pouco de lado essa criança que de alguma maneira sobreviveu a isso e chegou aqui, né? Uhum. Portanto, tem muito valor também e precisa ser escutada, precisa ser acolhida e também ganhar uma mão nossa para seguir junto com a gente, né? Mas enfim, falando em circular, quero falar. Pode falar? Fale, Quer falar pode, Lógico, aí, a bola é Marília? sua. somos todo Tá- ouvidos. É, Então, então voltando lá, né,
no que eu fiquei pensando para falar sobre ansiedade. Então, essa coisa dessa ansiedade que advém desse medo e desse desejo, dessa ânsia que a Sônia colocou lá no começo, né? De que nós ansiamos por coisas, nós queremos coisas. E aí, então, indo um pouquinho para esse lado, eu fiquei pensando muito no quanto esse sistema capitalista ferrenho, né, que a gente vive hoje, de um consumo absurdo, do tempo é dinheiro, o quanto que isso fomenta essa ansiedade. Porque a gente não pode parar, a gente entra num ritmo acelerado para atingir metas, para conseguir fazer todas as viagens, para conseguir ter todas as bolsas, todos os sapatos, todas as maquiagens. E a gente não para. A vida da gente entra num ritmo antinatural, né? Um ritmo do que o tempo todo. E o quanto que isso é um gerador de ansiedade. Porque ele tira a gente desse tempo natural mesmo. Que é um tempo do saber esperar. Que é o tempo do saborear e aproveitar o que a gente tem, o que a gente compra, o que a gente consome, o cargo que a gente conquista. A gente tá numa coisa assim. Todo meu celular tá aqui novo. Eu já tô pensando no próximo. Aí eu comprei o próximo, eu já tô pensando no próximo. Eu não tô saboreando, né, aquilo. Eu não tô gozando daquilo. Curtindo, né? Então, o quanto que esse capitalismo, ele nos torna extremamente exigentes conosco, porque a gente pode pensar que ele também vai seguir na sequência da estética, do corpo perfeito, do corpo que não envelhece, dos objetos de marca desejados por todo mundo, por posições e cargos dentro das instituições que a gente trabalha, né? Tudo isso está muito ligado aí, intrinsecamente com essa veia capitalista que nos rege. Então, o quanto que essa ânsia, ela vem também de expectativas inalcançadas, expectativas exageradas. E que no fundo a gente sabe que não vai dar conta. E aí a gente volta para esse medo. A gente sabe que não é aquilo que a gente quer, então a gente volta para aquele medo, né? Porque será mesmo que eu estou querendo aquilo? Eu estou sendo feliz com isso que eu estou colhendo, né? Então eu acho que tem muito disso. E o quanto a gente precisa repensar esse relógio que a gente quer acelerar o tempo todo para dar conta de tudo, né? E aí, nessa linha, eu também chego aí na tecnologia. Fiquei pensando que o quanto que esse progresso tecnológico, ele também nos convida a sermos ansiosos. Nossa. Porque eu fiquei pensando, quando a gente fez faculdade, por exemplo, já existia o tecnológico, tá? A gente não é pré-histórica, já existia o tecnológico. Mas a gente precisava ler artigos, livros, a gente ia para a biblioteca, a gente pegava um livro de cada vez. A gente sabia que tinha um infinito de coisas sobre aquele tema para estudar. Mas aquele infinito não estava ao nosso alcance. Então a gente se contentava em ler um livro, depois o outro, e atrás daquele outro. Hoje não. Hoje, a internet coloca o infinito na nossa mão. E a gente tem que escolher zilhões de coisas para ler. Só que dificilmente a gente olha para isso como uma oportunidade. A gente olha isso como um peso de que desse zilhão eu vou ter que fazer escolha. Eu vou ter que escolher um. E aí, essa escolha, ela aponta muito mais para todos os outros que eu estou perdendo, que eu estou deixando de ler, né? Então eu fico pensando o quanto que essa tecnologia é muito necessária, não estou reclamando da tecnologia, pelo amor de Deus. Eu faço uso dela, Até inclusive, porque para a gente trabalhar. não estaria aqui, né? Exatamente. Mas o quanto que talvez a gente precisa, de fato, voltar nessa história do tempo e se permitir ler uma coisa de cada vez. Ou entender que porque eu escolho uma, eu não estou perdendo as outras coisas que eu não estou lendo agora. Em algum momento eu vou ler, né?
Enfim, fiquei pensando nessas coisas. Eu não sei como que ressoa isso para vocês, se faz sentido o que eu falei ou não, se isso deixa vocês Faz. ansiosos ou não. Mas eu, de fato, fiquei pensando que hoje as escolhas que a gente tem, e a gente tem muito mais escolhas hoje por conta desse universo tecnológico online, mas o quanto elas acentuam para a gente perdas, ao Uhum. invés de conquistas, ao invés de possibilidades, e o quanto que essa sensação de que não estou dando conta, não vou conseguir ler tudo, estou perdendo conteúdo, estou perdendo tempo, faz com que a gente caia numa ansiedade profunda. Eu acho eu acho que é um aditivo, né, para essa criança aí já se desenvolveu não acreditando no mundo e acreditando que o mundo é inóspito e que ela precisa de alguma forma se assegurar por ela mesma, porque vai dar ruim, né, em algum momento. Ela está nessa sociedade que você apontou, capitalista, né, na, na, na ética aí do consumo, né? Eu trabalhei com marketing durante 20 anos e eu sei que o trabalho do marketing é estimular esse desejo que a Juliana falou. Então, é como se ele fosse, não sei se todo mundo já assistiu aquela série que tem na Netflix do Lucifer, que ele olha para a pessoa e Não, pergunta: o eu que sei. que você deseja? Eu E assisti. o marketing faz isso, né? O trabalho do marketing é o que que você deseja? E amanhã ele pergunta de novo, e você vai desejando, e vai E consumindo. você Mas leva, ainda, às vezes, você da leva a sua gente. satisfação, você leva a sua realização para algo externo, né? Você não traz para Sim, si, você não reconhece isso, a importância da respiração, por exemplo, né? exatamente. Então isso é complicado, eu acho que isso é um grande fator E gerador de você, e ansiedade. você olha para fora, né? Isso que você falou sobre o foco que a gente faz no que a gente perde. A gente Uhum. foca muito mais no que a gente perde do que o que a gente ganha. Por Uhum. exemplo, eu preciso acordar 1 hora mais cedo para fazer uma caminhada. Eu não foco no benefício da caminhada. Eu foco no horário que eu vou perder dormindo. Sim. Sim. Se eu deixar de comer algumas coisas gostosas, eu diminuo o peso e aí eu fico melhor. Mas eu não Uhum. foco no que eu vou ganhar. Eu foco no que eu vou perder não comendo, Sim. né? Uhum. É, Enfim, e a gente está sempre focando o que a gente perdeu e não o que a gente ganhou. Eu acho que isso se dá muito também devido ao fato da gente se apegar muito mais, por exemplo, às lembranças negativas do que as positivas, né? Pesa muito mais, tem muito mais peso, porque causa dor. E Uhum. essa perda, a gente se apega mais à perda justamente porque a dor pesa mais do que o Uhum. benefício, vamos dizer assim. É, é. E essa E, fala de Ju também, da Ju, me faz também perceber o seguinte, que a gente não sabe usar a tecnologia, a gente ainda precisa aprender. E eu acho que isso é, também está acontecendo muito, principalmente agora na pandemia, e ao longo do tempo, né, cada vez mais vem passando, mesmo sem a pandemia, existe no mundo capitalista uma cobrança imensa de produtividade. sim, E é o que faz a gente mais ainda usar da forma errada é, essa É, tecnologia. é verdade. sim, É é isso verdade. mesmo. É o quanto a gente vai virando máquina para dar conta dessa cobrança externa e interna, né? Porque Isso. se essa cobrança ela também não é interna, quando ela vem de fora, ela não vem tão pesada. Ela pode ser questionada. Mas o problema Isso. é que nós nos tornamos cada vez mais autocríticos. Então, toda exigência de fora, ela chega com uma dimensão, porque ela ecoa, ela encontra, Uhum. né? Uhum. Ela encontra espaço dentro da gente, né? Mas, tô aqui Espaço esse de criado na olho, infância. é, tô aqui de olho no tempo, e eu E queria nós estamos agora, perdendo tempo já. Já estamos
Já estamos perdendo tempo, gente. Não, e eu queria agora, só para subverter um pouquinho, pensar com vocês antídotos. O que que vocês pensam? O que a gente faz na vida da gente, por exemplo, para tentar amenizar, né? Por que que eu pensei nisso agora? Porque eu estava escutando a Marília falar do foco no que se perde, né? No que é ruim. E aí eu acho que um dos grandes antídotos para a ansiedade é o reconhecimento, né? Uhum, É a gente reconhecer que a gente tem coisas. Será que a gente precisa de mais? Será que a gente uhum, precisa do mais novo? uhum, O que que eu faço? Como eu uso isso que eu tenho? Né? Porque é isso, Uhum. porque a gente vive na busca, vive na ânsia de. e E se no eu parar externo aqui, também, né? sim, e se eu parar aqui e olhar ao meu redor e começar a reconhecer as coisas que eu tenho e pensar qual a melhor forma de fazer uso delas, para que eu não Uhum, precise de outras, né? uhum. Pelo menos não o tempo todo, toda hora. Eu acho que isso diminui pressões internas, externas, diminui esse essa corrida louca para atingir coisas, Com né? certeza. E às vezes a gente está em busca de coisas que o outro tem e nem me faria feliz. Uhum. Aham, Nem ressona comigo, uhum, entendeu? Mas é porque sim, realmente tá se gerando isso na Né? uhum, gente, né? Como ela é, falou, Marta. é. Sabe E, que me perguntaram outro dia se é verdade que o transtorno de ansiedade leva à depressão. E não necessariamente, mas conforme o transtorno de ansiedade for atrapalhando a sua vida, né, Sim, você vai uhum, acabar adquirindo um outro transtorno, até sim, porque é meio difícil, né? Ficar bem, feliz. né? uhum, Com o transtorno de ansiedade. Agora, respondendo a pergunta da Ju, é, eu acredito que nós temos uma personalidade mais ansiosa, no sentido positivo, né? Mais ligada, mais rápida, e mais pro introspectivo, pro depressivo e tal. Então, a gente tem que primeiro conhecer, reconhecer quem somos, para saber como é que nós funcionamos, e a partir daí desenvolver formas de viver da melhor maneira possível com esse nosso pacotinho, né? uhum, uhum, Lembrando de novo a atleta olímpica que abriu mão da medalha para dizer eu preciso cuidar da minha saúde mental, lembrar para o pessoal que está assistindo a gente que se estiver doendo, precisa procurar ajuda, né? Que a saúde mental é tão importante quanto a física. Então, uhum, se eu sinto uma dor no pulmão, uma dor no pé, uma dor na barriga, uma dor nos rins, eu vou procurar o médico. E se eu estou com uma ansiedade que está atrapalhando o meu viver, eu vou procurar ajuda, né? Mas no dia a dia a gente pode. Respirar é fundamental, né? uhum, E Sim. aí vai de encontro com isso que a uhum, Marília nos trouxe, do uhum. diafragma. É. E aí eu pensei também numa coisa, ouvindo você e a Marília, da criança, a hora que a Marília falou da criança, e você lá no comecinho, que tem a ver com não confiar na vida, com insegurança. Uhum, A gente precisa reconhecer, independente da crença de cada um, que há algo para além do que a gente sabe. Há algo para além da nossa Sim. consciência, né, da nossa racionalidade. uhum, Então, a gente precisa confiar no que vem, Uhum. né? A gente precisa confiar que seja lá o que vier, a gente vai saber dar a volta por cima, né? A gente tem forças Aceitar para isso, né? Então, isso. então é muito importante isso. Eu acho que isso é um antídoto. É a gente confiar no fluxo, a gente confiar na nossa força interna,
de lidar com o que vai aparecer. Sim. Porque a vida não é fácil, nunca foi e não vai ser nunca. Ela sempre vai vir recheada De de desafios. desafios, Uhum. né? E será mesmo que a gente precisa ter tanto medo do que a vida traz? Uhum. Aceitar também que a gente realmente não tem esse poder de controle. Não E tentar tem. perceber que quando a gente aceita isso, a gente fica muito mais livre. Eu tô aqui para errar e acertar. Que nós todos somos imperfeitos. Nós todos estamos nessa grande escola para aprender. Então não tem a obrigação de fazer tudo perfeito. Gente, Né? é tão mais fácil, inclusive, a gente perder o controle. Dá tanto menos trabalho. Com certeza, muito menos dor de cabeça. Porque E controlar tudo é respondendo, muito trabalhoso. E se perceber que não dá, pede socorro. fazer que nem a Sônia, respondendo também a pergunta da Ju, pegando um pouquinho do que você trouxe e que a Sônia também trouxe. Eu uso muito o conceito, gosto muito do conceito da transpessoal, que é um pouco isso que também a Sônia trouxe, que é o clarear, né, que é identificar, o desdramatizar, entender que na verdade é só um copo e não uma tempestade, e se responsabilizar, né, a responsabilização. Depois que identificar e entender que não é bem assim, qual vai ser a minha postura agora? E Gosto com muito de usar gentileza, esse né, minha conceito. gente? E com Com gentileza. gentileza. E Eu não acho ser tão que duro com nós mesmas, né? eu acho que essa ansiedade ela também ganha força nesse lugar de alta Muito exigência exigente. com a gente e Isso, com o outro. Da ilusão da perfeição. Sim, sim. isso. Então, Que é poxa, uma ilusão ser perigosa. vulnerável é muito forte. Mostrar vulnerabilidade é mostrar força, né? Sim. Pedir socorro é mostrar uma força, gente, porque pra gente chegar alguém e falar assim, ó, preciso de ajuda, tem uma força ali tão grande A palavra acontecendo mais internamente, corajosa, né? né? Então é muito bom quando a gente pode parar e pensar sobre algo, seja o que for, nesse caso a ansiedade, mas tentando desconstruir, né, o tamanho dela, tentando desconstruir o peso dela, tentando desconstruir a dimensão, porque é uma coisa também que eu fico me questionando muito, assim, 99% dos pacientes que chegam dizendo eu sou ansioso. Uhum. Mas Uhum. aí você pergunta, mas por que você é ansioso? O que te faz achar que você é ansioso? Outras coisas aparecem, que não a ansiedade. Então Sim. também tem Sim. algo de um nomear incorretamente, porque é uma palavra que está muito em voga. É verdade. É quase que é proibido não ser ansioso, porque todo mundo é ansioso. Ou ansioso ou deprimido. Ou ser um ou outro. Que a gente pode ver justamente que talvez seja um dos pontos negativos da tecnologia, né? Esse não saber usar. Que é justamente como agora a informação está muito mais acessível, esse infinito, as pessoas não estão sabendo realmente usufruir disso e tá se autodiagnosticando mesmo. E realmente, é quase, vamos usar aqui o termo moda. Se você não tiver ansiedade, você não tá nesse ano. Tá ultrapassado. E pensando em crianças, eu acho que a atenção, né? Pais, mães ou pessoas responsáveis, adultos de referência. Será que crianças precisam ter agendas tão cheias? Porque isso Sim. também ensina a criança a ser ansiosa. Sim, com certeza. Então, assim, Sim. as crianças, elas estão crescendo já num nível de tem que muito grande. Será que a criança quer mesmo fazer tudo aquilo? Aí a gente volta lá para aquele começo. Vamos ouvir a criança? Vamos perguntar para ela? Você quer fazer inglês, natação, andarim? Você quer mesmo fazer tudo isso? O que disso você quer fazer? Né? Então, eu acho que nós adultos, cuidadores, também temos que tomar um cuidado danado, porque a gente já vai transferindo, né, transmitindo essa ansiedade como algo natural. Ó, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho bacana responder. Guizão Magalhães. Acho que ele não chegou no comecinho da live, quando eu falei que
A ansiedade é algo natural no ser humano. Então, ela funciona para te deixar em estado de atenção para alguma coisa que pode acontecer e você se proteger. E ela pode ser a ânsia de. Você deseja fazer algumas coisas e a ansiedade vai fazer você se movimentar para fazer essas coisas. O problema, as pessoas não são ansiosas, elas têm ansiedade, que é uma coisa natural. O problema é o transtorno, quando essa ansiedade passa do equilíbrio. Quando essa ansiedade, ao invés de ser apenas uma ferramenta, ela passa a doer. Então, não sei se eu consegui responder, Guisa Magalhães, mas é isso. Não, sem problema nenhum, que você só chegou Eu agora. já estou respondendo, que bom é que ele chegou. Que bom que você chegou. A gente está falando justamente disso, menos pressão, né? Menos que bom pressão. Que chegou. É isso E mesmo. para quem está chegando agora, vai depois lá na Ju, vai ficar gravado para ver desde o comecinho. Tem E, vários gente, eu vou mensagens tentar. assim, bem bacana. Vou tentar, Salvar? porque também não sei se eu vou saber, salvar para a gente colocar no canal da Laís de Pandora também, que também fica lá acessível. Sim. Enfim, para quem quiser pesquisar. Mas, enfim, a gente está aqui chegando ao fim, temos aqui uns 8 minutinhos, 7. Considerações finais? Querem fazer? Considerações finais. Eu acho que dizer para o pessoal que está assistindo a gente, para lembrar que nem toda ansiedade é transtorno, que nós estamos experimentando a vida, e a vida pede que a gente, às vezes, busque, deseje, queira, e a gente se coloca em movimento. Às vezes a gente sente medo, sim, e a gente aciona o dispositivo da ansiedade. Mas se estiver doendo, pede socorro, busca ajuda. E que mesmo com esse buscar, esse movimentar, né? Não deixemos de viver o aqui e agora. Né? O nosso presente, nosso momento presente também. E respirar faz a gente... E não esquecer de respirar. Respirar, a gente sempre puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Isso mesmo. E se atentar, né, ao que sente, porque também é muito fácil, né, a gente nomear tudo como ansiedade. Então, assim, bateu alguma coisa diferente, algum incômodo, não procure tão rapidamente nomear, rotular, fechar num diagnóstico. Observe o que você está sentindo. Observe o que disparou aquilo que você está sentindo, né? Tenta entender se tem a ver com medo, se tem a ver com desejo, se tem a ver com tristeza, se tem a ver com expectativa. Se é seu realmente. Se é seu. Procurar nomear primeiro as emoções antes de rotular. Sabe? Sinta, permita-se sentir por um tempo, seja lá o que for. Esse sentir vai te permitir, de fato, nomear corretamente, ou poder explicar melhor o que você está sentindo, poder se questionar em relação àquilo. Então, eu diria isso, assim, não tenha pressa. Não tenha pressa para nada, né? Não tenha pressa. Porque pressa alimenta a ansiedade. E uma vez eu li... o apressado come cru. Uma vez eu li em algum... Eu não sei se eu li ou se eu assisti em alguma aula, que eu achei muito legal, que a pessoa falou assim, que tanto a depressão como a ansiedade são grandes ladrões internos. A depressão... E ladrões do presente, né? A depressão é aquele ladrão que nos rouba o presente em nome do passado. A ansiedade é aquele que nos rouba o presente em nome do futuro. Isso. Então, assim, não nos permitamos nos roubar, porque é isso que acontece. Nós nos roubamos, né?
Sim. Então, eu nunca me esqueci disso, porque eu falei, uau, além de tudo que a gente faz com a gente se rouba, É. E né? Se rouba no tempo. nós não vivemos nem no passado, nem no futuro. Nós não moramos lá. A gente. Não, Nós moramos aqui, é né? isso aí. Isso, É isso aí. exatamente. Então foi E uma aproveitar que delícia. você citou que a depressão, né, nesse final, próxima live a gente vai falar, né, sobre depressão. É mesmo, gente. A próxima Anota na live agenda. nós Quarta-feira que estamos aqui vem. falando sobre a depressão, tá bom? Essa prima aí da ansiedade. E É quarta-feira que isso. vem. É isso mesmo. Foi uma delícia, Foi Sônia, uma uma delícia, delícia, gente. Muito Marília, obrigada a Tá vocês que bom. estão aqui com a gente. Obrigada, pelos colegas, comentários, parceiros. né? Pelos Obrigada aos que ficaram coraçõezinhos até o fim e todos. aos que também apareceram nesse fim, nesse E nós vamos finzinho. tentar Os que Um vão salvar. abraço. assistir depois. Nós vamos tentar salvar para assistirem depois. Aí vocês compartilham. Beijão, Beijo. Denise. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. gente. Boa noite.